Amém, Pai, nós te exaltamos nessa manhã, nós oferecemos a nossa adoração, o nosso louvor, papai, porque somente o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado, de receber a adoração, a glória, a honra, o louvor, papai, porque o Senhor é aquele que nos amou primeiro, o Senhor é aquele que entregou o seu Filho para morrer por amor de cada um de nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, papai. Nós te agradecemos, Senhor, por tamanha bondade, Senhor, e hoje nós estaremos aqui para celebrar, papai, a entrega na cruz, mas a vitória na cruz, Pai, a vitória que derrotou a própria morte, papai. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que nesse dia o Senhor possa nos abençoar através da tua palavra, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor, nos abençoando e nos abençoando grandemente, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, papai, que tudo que é contra, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, receio, toda dúvida, Senhor, todo sentimento que não procede do Senhor, papai, seja repreendido, Senhor, e que o teu Santo Espírito tenha liberdade de nos tocar, de falar aos nossos corações, de nos constranger com o teu amor, com o teu perdão, papai, para que sejamos edificados e abençoados, e o seu nome glorificado através das nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar mais uma salva de palmas para o nosso Deus, que é lindo, que é digno, que é poderoso, que é maravilhoso, para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em mim e opera em você, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 20. Semana passada a gente não esteve aqui, esteve lá na McKinsey, né? É um turbilhão de emoções, a gente está lá, se alegra estar com os irmãos, a gente sente saudade, né? É complicado, né? Então saiba que a gente sente saudades, a gente se preocupa, a gente ama cada um de vocês, assim como cada um, né, daqueles que Deus tem acrescentado a essa família. Segundo livro de Reis, capítulo 20, todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Senhor, segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ela é a verdade, ela é o fundamento principal da nossa fé, papai, que possamos ser fundamentados hoje sobre ela, em nome de Jesus, para que sejamos edificados. Nos ajuda a colocar em prática, papai, toda boa palavra, toda boa semente lançada hoje, para que possamos colher e desfrutar desses frutos, papai, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Semana passada a gente teve a oportunidade, a gente esteve lá em Tóquio, né? Não Tóquio Central, Tóquio, a região de Tóquio um pouco mais afastada. A gente participou de uma conferência para pastores e líderes sobre aconselhamento bíblico, né? Foi bem interessante, algumas coisas a gente sabia, né? Como todo cristão não tem algo que seja novidade, mas muitas coisas acrescentaram. Foi muito gostoso ali o tempo que estivemos ali, e a gente vê o cuidado e o amor de Deus, né? Por quê? Porque é o ministério americano, chamado Mission Connex, junto com o seminário da Batista do Sul de Teologia, e eles vieram, um membro desse ministério, e viu uma necessidade. Deus tinha colocado uma necessidade dele para essa nação, de trazer um alimento na área de aconselhamento bíblico, né? Então eles vieram para abençoar os pastores no Japão, pastores brasileiros e pastores japoneses. Então não teve custo nenhum, né? Então você vê o amor e o cuidado de Deus, não teve custo, só teve custo da ida e da volta, mas a hospedagem, a alimentação, foi tudo bancado por eles, por esse ministério, para 60 pastores brasileiros e para 75 pastores japoneses, que passaram na semana seguinte. Então você vê o cuidado, o amor de Deus em investir. Isso me chama a atenção, por quê? Porque a palavra de Deus fala em Oséias que o meu povo perece por quê? Porque falta conhecimento. Nós tivemos uma oportunidade, nós fomos buscar o quê? Mais conhecimento para somar a igreja. Ontem nós tivemos um curso abençoado ali sobre finanças, sobre empreendimento. Nós declaramos palavra, oramos, liberamos, ensinamos palavras. Só que muitas pessoas não participam. E muitas pessoas, sabem o quê? Perecem por falta de conhecimento.
Muitas pessoas, de repente, estão passando dificuldades no casamento. Teve o curso de casados, está tendo ainda, fechou o grupo, mas sabe o que acontece? Muitas pessoas perecem por falta de conhecimento. E perecer é você ir perdendo, perecer é como se fosse estragando, é igual você ver uma fruta que está estragando e você não vai desfrutar. É sobre isso. Então é muito importante nós aproveitarmos as oportunidades que nós temos. Quando nós nos convertemos, tinha lá negócio de louvor. A gente pode participar? Mas vocês não têm voz para cantar. Mas a gente pode, porque a gente quer ser edificado. Tudo que tinha na igreja a gente participava. Vai ter um negócio de ministério infantil, um estudo sobre ministério. A gente pode participar, a gente estava lá. Porque eu queria ser edificado, eu não queria perecer. Então, aproveite as oportunidades que se tem, né? Às vezes a gente deixa de ter, de repente, no que tem na nossa casa, para comer o alimento, está sendo serviço, não é problema, não é pecado, mas de repente o que Deus vai suprir, é aquilo que Deus tem colocado diante da necessidade da igreja. Então não pereça nas suas finanças, no seu casamento, por falta de conhecimento, por falta de ajuda. Busque conhecer a palavra de Deus, amém? Porque ela é vida. E essa semana também eu vi uma notícia, né? A gente é da época do Diante do Trono 4, né? Águas purificadoras e preciso de ti. Então a gente ficou parado meio no tempo, né, em questão de esse louvor, né? Às vezes as pessoas fazem até de mim, o Daniel lá de Randa faz de mim comigo. Ele começa a tocar os rios, águas purificadoras e começa a tirar sarro. Ele olha e fala, olha o flashback para o pastor. E foram louvores muito intensos, porque são louvores não diferentes dos de hoje, mas havia uma consagração especial, havia um toque, você escutava aquelas letras, entravam no teu coração, você se quebrantava, sentia a presença de Deus, era algo assim maravilhoso. E a gente sempre, como novo convertido, a gente falou, um dia a gente queria conhecer a Igreja Batista Lagoinha, né? Aí depois passou, a gente não chegou aí para conhecer lá e ver. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Márcio, ele veio em 2002 aqui no Japão, com toda a equipe do Diante do Trono, a gente foi lá, teve a oportunidade, e esse mês ele anunciou que ele estava entregando o pastoreio, né? Ele entregou, depois de 50 anos pastoreando a igreja, ele estava entregando a liderança, ele estava entregando a presidência da Lagoinha Global, para se dedicar àquilo que Deus tinha para ele, para desfrutar um pouco da família. E faz justo, ele jubilou, né, 50 anos, e o que me chamou a atenção é que ele falou, não importa como começamos, mas é como terminamos. E muitas pessoas às vezes se preocupam, e ele terminou em cima, né? A esposa dele não tem a função de pastora, nem sei se ela tem esse título, mas você vê que ele mesmo falou que ela nunca pregou uma vez na vida. Mas ela entendeu o chamado, e ele entendeu o chamado, mas ela criou os filhos dela, e é onde você vê os frutos, os netos, os filhos, entende? Então às vezes a gente fica obcecado por algo, que de repente não é o chamado. De repente, você mulher, você foi chamada para ser uma ótima esposa e uma ótima mãe, e não tem problema nenhum nisso, mas de repente você tem um cargo, e tem uma vocação pastoral, e você não vai ser melhor do que outras pessoas se não tiver. O importante é nós cumprirmos a carreira que nos está proposta, né? De repente aquela mulher que nunca pregou, criou os filhos, edificou os filhos, e os filhos estão aí firmados até hoje, assim como toda a sua casa e sua descendência, e é sobre como nós terminamos. Muitas das vezes nós estamos preocupados em como nós estamos e o que as pessoas vão pensar da gente. Muitas das vezes a gente não está preocupado em ter um fim segundo o padrão de Deus, mas muitos são preocupados em estarem bem na foto, e é sobre isso que eu queria falar. Esse rei, se você já leu a história, a Bíblia fala lá no capítulo 18 do segundo livro, fala que antes dele não houve, e depois dele não houve um rei igual a Ezequias. Ezequias, depois de Davi, foi um dos grandes reis de Israel. Foi um rei que fez tudo que era reto diante dos olhos do Senhor. Tudo que era louvável ele fez, ele derrubou. E olha que ele não teve uma boa influência. O seu pai Acais fez tudo que era mal perante os olhos do Senhor. Então não é sobre a influência que nós temos, é sobre o nosso posicionamento. Sabe por quê? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas pessoas estudam, procuram adquirir conhecimento, mas não temem ao Senhor, quebram princípios, quebram mandamentos. Se a própria palavra fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, eu pergunto, quando eu estou pecando, eu estou sendo sábio? Não, porque o pecado traz consequências. Então o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e quando nós entendemos isso, nós vamos aplicar a nossa vida para quê? Para que nós sejamos edificados, fortalecidos, segundo o padrão de Deus. O padrão de Deus é infalível, amém? Os sonhos de Deus, os planos de Deus, os pensamentos de Deus, o caminho de Deus é infalível. Mas nós temos o livre-arbítrio.
E esse rei começa fazendo tudo que o seu pai não tinha feito. Ele começa derrubando os ídolos, começa restaurando, ele restaura, restitui a Páscoa, ele restaura o temor a Deus, ele faz toda uma limpeza, ele restaura a adoração a Deus. E você fala, uau, que sugoi. Aí o que acontece? Naquela época, era o Império Assírio que estava dominando. O rei Sargão tinha conquistado, aí ele falece, o seu filho Senaqueribe sobe ao posto de rei e começa a reinar. Nessa época, Ezequias ele fala, eu vou sair debaixo dessa sujeição da Síria, e ele deixa de pagar tributos ao rei da Síria. E o que acontece? Senaqueribe está lá correndo, conquistando, mas aí a conta chega uma hora, e eles têm que pagar toneladas de prata e toneladas de ouro, para poder suprir, e ele acaba arrancando onde ele não podia, ele acaba arrancando do templo, dos portais do templo, para oferecer. Depois ele ainda vai pedir ajuda para o Egito, e isso é contrário ao que Deus tinha. E o que acontece, quando a gente lê aqui no versículo 1, e nesse tempo, Senaqueribe Ezequias estava vivendo essa tempestade na vida dele, estava sendo ameaçado, estava com uma doença mortal, como a Bíblia fala, algumas, se não me engano, em Crônicas fala que era uma úlcera, tá? Então, ele estava vivendo esse tempo, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que não é uma profecia, não é um profeta, mas ele falou, não tem nada bom que não possa piorar, e não tem nada ruim que não possa ficar pior. E é verdade, você vai ver a história de Jó, não tem nada bom que não possa piorar, e não tem nada pior que possa ficar mais pior ainda, piorar cada mais, tá? Então, de repente você pensa, tá bom, não vai ficar ruim, pode ficar ruim. Aí você pensa, tá ruim, não pode ficar ruim, pode ficar mais ruim. A gente vê isso acontecendo na vida de Jó, estava tudo tranquilo na vida dele, tudo lindo, abençoado, do dia para a noite, buf, entende? Então nós temos que estar temendo a Deus, com a nossa vida fundamentada em Deus, para que nós possamos ter a confiança. E o que acontece? Ezequias pega, e o profeta pega e fala para ele, dá uma direção do Senhor, põe em ordem a tua casa. Você consegue compreender o que era isso? Olha, Ezequias, sua casa está meio suja, faz um sode, faz o sode de final de ano para deixar sua casa limpa. Não era sobre isso que Deus estava falando. Alguns historiadores, teólogos falam que era sobre a vida espiritual de Ezequias, e também não era, porque a gente vai ver que era um homem que temia Deus e fez o que era reto ao Senhor. Não era sobre isso, mas havia uma promessa que o próprio Deus tinha feito a Davi e a sua casa, do trono de Judá, da descendência de Davi, nunca ia faltar descendente no trono. E o que acontece? Ezequias, pelo que a gente lê na Bíblia, ainda não tinha filhos. Até aí não tem problema nenhum, mas ele não tinha preocupado com a promessa. Por quê? Porque do trono de Judá ia vir o Messias. Quando nós cantamos o leão da tribo de Judá, porque tem a ver todo com essa descendência, essa genealogia. E Ezequias fez tudo o que era bom, mas talvez não estava tentando uma promessa do Senhor, talvez ele não se preocupou. E o que acontece? Quando Deus fala através do profeta Isaías, olha, põe a tua casa em ordem, olha, conserta a tua casa, os teus filhos, olha, você tem que ajustar. Eu estava essa semana procurando estudar sobre esse trecho. Alguns acreditam que Manassés tinha 12 anos quando recebeu essa palavra, passou-se depois 10 anos, e ele ia assumir o trono com 22, só que a gente vê na Bíblia que ele vai assumir o trono com 12, então Ezequias recebe essa palavra, e ele vive mais 15 anos depois, então a gente crê que Manassés nasceu entre esses 15 anos, tá? Durante esses 15 anos, a gente tem que entender que a Bíblia não está numa ordem cronológica, não aconteceu um versículo, logo depois a Bíblia passa-se anos, passa-se tempos, e ela está ali resumida, contada e escrita por alguém para passar a história. E o que acontece? Ezequias de milagre. Primeiro, ele recebe uma promessa de livramento, ele vê esse livramento. Segundo, ele está com uma doença mortal, a qual o próprio Deus não falou que ia matá-lo. Deus falou, olha Ezequias, está chegando o seu tempo, passa o bastão, se prepara para passar o bastão, arruma a sua casa, vê se os seus filhos. Por quê? Porque isso é importante. Por quê, pastor? Se você for ver na história de Samuel, Samuel foi um grande profeta, o maior profeta que existiu. A Bíblia fala que todas as palavras que foram proferidas pela boca dele, nenhuma caiu por terra, todas se cumpriram. Aí o que acontece? Ele não educou seus filhos.
Os filhos de Samuel eram corruptos, ao ponto de um povo saber que, poxa, Samuel vai bater as botas, quem vai ser juiz? Os filhos de Samuel, nananinaná. Isso leva o povo a exigir uma monarquia, sair de uma teocracia, onde Deus governa, para uma monarquia, onde um rei ia estabelecer. Às vezes a gente pensa, o povo quis o rei, sim, mas porque eles não queriam estar debaixo de uma influência dos filhos de Samuel, que eram corruptos. E o que acontece? Samuel fez tudo que era bom, mas não cuidou da sua casa. Nós lemos na Bíblia que os filhos são o quê? Herança. Amém? Nós lemos o quê? Que os filhos são o quê? Flechas nas nossas mãos. Nós temos que projetar os nossos filhos, filhos físicos, naturais, mas filhos também na fé. Nós temos que lançar os nossos filhos. Jesus veio e fez isso com seus discípulos. Paulo veio e fez isso com seus discípulos, a ponto de chamar Timóteo de filho. O desejo e a instrução de Paulo com Timóteo, ele tinha todo um cuidado ali, cuidava da saúde de Timóteo, cuidava da instrução de Timóteo para ele ser novo. Olha, não deixa ninguém te julgar, olha, se posiciona, porque você recebeu uma oração, você recebeu uma unção por imposição de mão. Se posiciona por você ser novo, não deixa ninguém te barrar. Tinha todo um cuidado, uma instrução, sabe por quê? Porque Paulo estava lançando Timóteo para frente. Assim deve ser a nossa vida, assim tem que ser a vida de um pastor, né? Eu falo que o nosso chamado é levantar líderes, é pregar e lançar pessoas, e o que eu mais sonho é que as pessoas vivam os sonhos e promessas de Deus, mas alinhados, fundamentadas na palavra. Você pode ter certeza do nosso coração que se você for além do que a gente for, se você for um pastor que tiver uma igreja maior, escrever livros, cantar, gravar, a gente vai ficar feliz, desde que você não se perca, porque muito mais importante do que você faz, é a sua vida. Jesus não morreu pelo que você faz, fez ou viria a fazer. Jesus morreu por quem você é, morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Fazer é consequência em uma gratidão do nosso amor por Ele. Se você pensa que o fazer e deixar de fazer tem envolvido o amor de Deus, não, você está enganado. Tem que estar envolvido o meu amor e o amor nosso por Ele. Você vai ver que Jesus não fazia obrigado, Ele fazia por amor ao Pai, Ele cuidava dos negócios do Pai dele por amor ao Pai dele. Ele sabia da responsabilidade que tinha, mas não está vinculado no que fazemos. Então nós precisamos entender que há uma responsabilidade, não é simplesmente pegar e largar os nossos filhos ao cuidado da escola, ao cuidado de pessoas e não saber o que está sendo ensinado. Você precisa, eu sou de uma época, gente, que você não conseguia dar balão não, você tinha caderneta de notas, né? Que susto, eu pensei que estava trazendo comida, eu falei, eita. A época que você tinha lá, tinha todas as matérias, você assinava, a professora ia lá, colocava as notas, você tinha que trazer para casa. Alguns alunos sem vergonha pegavam e falsificavam a assinatura do pai, mas não adiantava nada, porque depois tinha reunião. Mas a gente era dessa época, eu sou de uma época onde a minha mãe falava, tem tarefa? Não adiantava eu falar, tem, não tem. Ela ia ver o caderno, porque tinha tudo isso. Por quê? Porque tinha uma supervisão, tinha um cuidado. Hoje em dia se perdeu, hoje em dia a gente relaxa, e é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa, presta atenção, Deus não falou que os filhos são herança do pastor, Deus não falou que os filhos são flechas da mão do pastor, são nas mãos dos pais, mas há filhos espirituais, amém? Então é responsabilidade nossa lançar os nossos filhos, é responsabilidade nossa educar, investir, criar, e o que acontece? A gente vai ver que não houve essa preocupação na vida do rei Ezequias. Por quê? Porque por um lado ele foi um grande rei, onde era reto e fez tudo que era bom, que agradou ao Senhor, destruiu ídolos, desfez postes, altares, e restaurou a adoração, restaurou a celebração da Páscoa, mas ele não cuidou também do seu filho. E o que Deus tinha falado para ele? Põe em ordem a tua casa, porque essa doença, Deus não estava falando que ia matá-lo ali, Deus estava falando, olha, arruma, redime o tempo, porque o que você tem, você não vai sair dessa, você vai rodar, você vai perecer, essa doença que tem é para a morte, você não vai viver. Era esse alerta, esse spoiler que Deus estava dando através de Isaías para o rei Ezequias, só que não entendeu, ele não entendeu isso. Por quê? Porque a gente vai ver, mas só que Ezequias foi o homem, como eu falei, que viu milagres, ele viu esse livramento dessa doença, e não bastante, ele pediu uma prova. Ok, mas como é que eu tenho certeza que eu vou daqui 3 dias ir ao altar de Deus adorar? Eu preciso de uma prova. Aí o profeta fala, ok, o que acontece? É mais fácil
o relógio parar ou voltar. Presta atenção na grandiosidade de Deus. Ele falou, adiantar é mais fácil, atrasar. Não era um relógio tic-tac igual o meu, era um relógio que era de sombra, baseado na posição do sol, o relógio de Acácia. O que acontece? Eu não sei, a Bíblia não fala, mas provavelmente a terra fez assim, em 10 graus, porque foram 10 graus que voltou a sombra do relógio, por capricho de um homem, para fortalecer a fé de um homem, porque Deus tinha propósito na vida daquele homem, e ele não cumpriu todo o propósito. Uma vez eu perguntei para Deus, já contei isso algumas vezes, o ministério de Jesus foi rápido e curto nessa terra, demorou 3 anos e meio, o ministério, né? Ele viveu 33 anos, mas o ministério dele vai batizado com 30, assume seus discípulos, e eu falei, que teve êxito, o que levou a ter êxito o ministério de Jesus? E o Espírito Santo falou no meu coração, ele deixou sucessores, não acabou nele, não morreu nele, ele não vinculou nele, ele delegou, ele escolheu, ensinou, preparou, delegou e enviou, não acabou em Jesus. Ele deixou sucessores. Muitas empresas, você já sabe isso, é contado, muitos japoneses, por não terem filhos, eles costumam adotar homens com mais de 20 anos. Para quê? Para dar sucessão na empresa deles. Para que possa ter alguém que vá tocar. Por quê? Porque de repente ele não se projetou, não viu, não teve cuidado, que adianta o homem construir e depois esmurecer. Jesus, imagina todo o sacrifício, todo o trabalho de Jesus, ele construir e esmurecer. Hoje a Bíblia tem, nós temos acesso à Bíblia, a palavra, a pregação do Evangelho, por causa de Jesus e por causa do que aqueles 11 homens fizeram. 12, depois perdeu 1, 11, e depois juntou mais um, Paulo. Essa pregação do Evangelho. Amém? Então nós precisamos entender a importância de dar continuidade, não a importância de somente como começamos, mas como nós vamos terminar. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. É sobre o final. É sobre o final. Às vezes a gente vê quantas pessoas bem que caminham com a gente, correm, mas cadê o final delas? É sobre o final que importa. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim é do quê? Morte. E morte sem Deus. Morte sem Deus. É sobre isso. Então a gente vê um exemplo claro. Paulo começou na contramão. Fazendo tudo que era contrário, mas ele caiu do cavalo, se converteu, se posicionou, e sabe como ele termina? Completei a carreira, combati o bom combate, e guardei a fé. Foi degolado? Foi, mas ele estava com o Senhor. Às vezes a gente fica preocupado com o final, gente, independente do final, que se for com o Senhor, pode ter certeza, vai ser maravilhoso. O fim de Jesus não foi um final vitorioso, onde ele sentou num trono, bateu o seu cetro e falou, eu sou rei dos... Não, aparentemente foi um fim frágil, onde não aparecia vitória nenhuma, mas foi essa morte na cruz, a qual nós celebramos hoje, que nos deu a vida eterna. Quando nós cantamos a morte venceste, quando Paulo cita, ó morte, onde estão? Nem a morte pôde detê-lo. A morte não foi o final, mas foi um final trágico. Foi, porque tinha que ser assim. Paulo teve uma morte trágica, teve, mas foi que ser assim. Mas o importante é o que ele falou e o que ele fez. O que ele terminou, eu completei a carreira. Adianta um corredor chegar e ele sair na frente, depois tropeçar, não levantar, ficar lá, Quantas corridas você vê de superação, vídeos motivacionais, você vê de superação, o cara vai lá, todo mundo pensa, para que eles levantar, o cara vai, levanta, consegue recuperar e ainda ganha, né? Que adianta, de repente, a gente ter seleção brasileira, né? Igual eu falei, é melhor perder agora do que, imagina, perder para a Argentina. Eu não sei se você assistiu o jogo da Argentina com a Croácia, foi um jogaço, aquela coisa, é melhor perder aqui do que criar uma falta de motivação, mas que adianta começar chegando? É igual São Paulo nem dá mais alegria torcer para São Paulo começa assim, falei, ele não consegue, agora faz assim, misericórdia, mas só que nós temos um Deus que começou tranquilinho, Jesus começou, para e pensa, como Deus não está no controle das coisas, às vezes a gente pensa e fala, muitas das vezes isso é um erro, Deus está com pressa, Deus não se atrasa, Deus quer despertar a gente tem que acordar, Deus não se atrasa, se Deus estivesse com pressa, Jesus tinha começado a pregar aí com 12 anos, fazer maravilha, não, esperou 30 anos gente, pergunta depois no céu por quê, esperou 30 anos,
Para começar, às vezes a gente pega, se converte, tem uma experiência com Deus, quer ser pastor, quer ser isso, não tem problema nenhum, mas há um processo de fortalecimento para que você não se perca. Né? A gente ouviu o testemunho, nós servimos um Deus que ainda continua batizando com o Espírito Santo, que ainda continua curando. Não caia em doutrinas que falam que ficou para a igreja primitiva. Mentira isso. É mentira. É mentira. Não apague o poder do Espírito Santo, não cale o Espírito Santo, porque ele é real. Ele é real. E por causa de muitas coisas, muitos acontecimentos, muitos ensinamentos, muitos se desviam. Começa igual um foguete. Tem gente que é Coca-Cola e sem gás ainda. É o fruto que vai dizer. É pelo fruto que Jesus vai conhecer. Não é pelo que a pessoa fala, porque eu amo e eu sou isso e aquilo. Cadê a constância? Cadê os frutos? É como nós caminhamos, como nós terminamos. Mas nós devemos fazer uma oração que o salmista fala: olha, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau, e me endireita para as suas veredas. Todo mundo está suscetível e passível de erro. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É mais fácil apontar, não deve ser assim. Nós temos que olhar para a nossa vida. Não interessa a corrida e o chamado do outro, interessa a minha corrida, a tua corrida, para que a gente possa terminar com êxito. E Ezequias não viu nada disso. Imagina, você vê a terra rodar ao contrário, só para fortalecer a fé do homem. 10 graus. Fez isso. Gente, é a mesma coisa de Elias. Você vê as experiências, por isso que a nossa fé não tem que estar baseada em milagres. A nossa fé não pode estar embasada, fundamentada em milagres, porque milagres os discípulos viram. Eles viram a primeira multiplicação de pães, não era para existir a segunda. Era para falar: Senhor, a gente pode fazer, a gente viu, aprendeu, pode? Claro, mas não, acontece a segunda multiplicação de pães na Bíblia. Todo mundo fica com o mesmo sentimento, porque milagre não muda a vida. Você acredita nisso? É bênção, é poderoso, mas milagre não nos salva. Milagre não pode ser o fundamento da nossa fé, pode ser um braço, pode ser um acréscimo, mas ele não pode ser a base. Gente, quantas pessoas que eu converso, às vezes eu falo: uau, você viveu isso, experiência? Meu Deus, o seu lugar, se eu tivesse vivido, eu estava pianinho ali, ó. Porque não é milagre que sustenta, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que alimenta. Então Ezequias viveu tudo isso, só que aconteceu, ele não cuidou da sua casa, ele recebeu uma ordem: põe em ordem a tua casa, cuida dos teus filhos. Você acredita que Deus já sabia que ia nascer filhos? Você acredita que Deus já sabia que ele ia orar quando o profeta saísse e ele ia prolongar a vida? Agora, se você for conhecer a história completa, era preferível Ezequias não ter aquele prolongamento, aquela prorrogação de 15 anos de vida, porque ele só fez besteira. Está no céu? Eu creio que sim, mas ele não terminou bonito, ele terminou feio, ele terminou igual o técnico da seleção, técnico da seleção brasileira, ele terminou igual, ele podia ter terminado bonito, está lá, né, abraçando, chorando. Não, Neymar, você ainda vai conseguir a próxima Copa, você está novo, ainda dá para você participar de mais um. Não, podia ter terminado. E o que ficou marcado nessa Copa? Foi como terminou. É ou não é? Porque é como termina que se conta. Você pode ter feito, e fez isso, e ajudou, e doou, e fez não sei o quê. Mas no final morreu porque roubou, morreu adulterou, morreu fez isso. É o final que vai ser lembrado. Qual o final que nós queremos deixar para os nossos filhos? Qual o final que nós queremos deixar que as pessoas lembrem? É o final que vai contar. Salomão, o homem mais sábio. Pessoas iam conhecê-lo, mas como termina o final dele? É como isso que acontece, e o pior, é por causa dessa falta de ordem na casa, de colocar uma ordem na casa, que não somente Manassés foi o pior rei de Israel, e por ironia foi o que mais reinou durante 55 anos, mas a Bíblia descreve ele como exemplo ruim, e seguir o caminho de Manassés, e o pior, por causa do pecado dele, instigou
e ativou para que fosse levado cativo o povo, por causa do pecado de Manassés. Jeremias capítulo 15 deixa isso claro, por causa do que fez o filho de Ezequias, Manassés, o povo foi levado cativo. É algo triste. Ezequias tinha tudo para dar uma sequência bonita, mas ele não acatou a ordem do Senhor. Ele não acatou. E o que acontece? É como nós terminamos. O que nós temos feito? Isso tem a ver com as instruções de Jesus. E de fazer discípulos e o quê? Ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Discípulo é só na igreja? Não, você discipula dentro da sua casa. São os seus filhos. Os seus filhos vêm através do seu exemplo. São através do nosso exemplo, da nossa pregação, da nossa instrução, que os nossos filhos vão ver. Eu sempre fui trabalhador e esforçado, porque eu sempre vi meu pai trabalhar. Eu sempre vi meu pai ser honesto. Eu sempre vi meu pai ser esforçado. Foi o que eu aprendi. Foi o que eu vi. O que nós temos ensinado para os nossos filhos, porque não acaba em nós. Tem uma sequência. Tem um bastão para ser passado. Eu não sei se você já viu corrida de bastão, eu não sei se você já viu disputa de natação, revezamento medley, cada um nada um estilo, e cada um vai ter uma especialidade naquele estilo que ele tem. Vão se colocar os melhores ali, mas não adianta ser o cara ser rápido num e o outro ser devagar, porque é como se acaba que vai valer. Isso é muito sério. Aí de repente você pode pensar, poxa, mas eu não tive um pai que me deu exemplo. Talvez muitos não tiveram. Mas quando nós lemos na Bíblia, nós vemos a oportunidade que nós temos em Deus, aqueles que creem, receberam, creem em seu nome, receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós temos uma nova paternidade. Não sei se você já ouviu um testemunho da Valnice Milhomes, pastora, diz que ela tinha agora eu esqueci o nome da doença, tá? Mas era hereditário. E ela estava acostumada, se conformou, falou, não, meu pai teve, meu avô teve, é normal que eu tenha, não, vamos nessa onda. O que aconteceu? O Espírito Santo falou, peraí, mas você tem uma paternidade nova, você tem uma paternidade espiritual e celestial, onde ela pegou e falou, peraí, então vou pegar e vou receber daquilo que eu tenho direito. Então, por mais que de repente nós não tenhamos tido um exemplo dentro de casa, Ezequias não teve, mas tinha o temor no coração de Ezequias. E o temor é o quê? O princípio da sabedoria. Ele poderia não ter tido exemplo, ele não teve exemplo, mas ele sabia o que era reto fazer. Nós muitas das vezes, isso já foi comprovado, o ser humano tem dentro dele o que é certo e o que é errado. Você pode procurar numa tribo deserta que não tem contato nenhum com as notícias do mundo. Ele vai saber, ele tem uma noção dentro dele do que é certo e o que é errado. Todo ser humano tem isso. Você não precisa ler japonês para saber que moer o gomi é só moer o gomi. Aí você vai e joga lata, você sabe. Todo mundo tem o bom senso que jogar lixo na rua é errado. Quando nós temos o Espírito Santo, tem que ter um temor maior. Por quê, pastor? Porque Jesus falou, olha, se a tua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós temos um nome a zelar, nós temos um sobrenome a zelar, nós temos um testemunho de vida para glorificar a Deus. É como nós continuamos, é como nós vamos dar sequência, é como nós vamos finalizar essa história. Como você quer finalizar essa história? Talvez você não precisa seguir o mesmo trilho de Paulo, passar por que Paulo passou. Ele foi um caso isolado, mas você pode terminar com a mesma convicção, guardando a fé, combatendo o bom combate, trilhando a sua trilha. De repente a trilha de Paulo tinha obstáculos e obstáculos difíceis, talvez a sua tenha menos obstáculos, e glória a Deus por isso. Mas como nós queremos terminar? Ah, mas eu tô para trás, não tem problema nenhum, não desista. Não desista, é uma jornada constante. É tão sugoi em Deus a nossa caminhada com Cristo, que de repente você fala, mas eu comecei agora depois, tem ir na frente. Não tem problema, são corridas diferentes, são corridas iguais, mas diferentes, porque é a sua corrida, é uma corrida particular sua. Não interessa se você começou hoje, é antes tarde do que nunca, mas o importante é o que você tem recebido hoje, para que você possa dar continuidade, como você vai terminar. É sobre como as coisas terminam. Judas começou sendo um discípulo do Senhor, um discípulo de Jesus,
ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele viu milagres, ele teve uma incumbência, a qual Jesus não teve nenhuma preocupação e preconceito. A Bíblia fala que ele roubava, e Jesus colocou ele como tesoureiro, para ver se havia uma restauração, para que Judas um dia não falasse: mas não confiou. Não, confiei sim, está aqui, a tua oportunidade. Não tinha, está aqui, Judas, você teve a oportunidade. E você vai ver o final de Judas. Por causa de 30 moedas, ele vendeu a Jesus. E o final dele é conhecido como traidor. Pastor, mas teve Pedro, mas a história continuou para Pedro. Pedro foi chorar aos pés, foi lamentar e procurou arrependimento no lugar certo, em Jesus. O que acontece? A história continua. Pedro negou? Sim. Pedro é conhecido como aquele que fundou na água, que negou a Jesus, mas a história dele não acabou aí. A história dele continuou. E foi como nós queremos terminar. É isso na nossa vida cristã, é isso na nossa vida familiar, é isso nas nossas finanças, é isso no decorrer de um ano. Como nós queremos terminar esse ano? Como nós queremos começar? Independente da influência que você teve, você tem a oportunidade de ter uma influência celestial e espiritual através do Senhor. Não adianta somente o começo, você pode começar excelente, mas é um meio para o fim, é um meio para o final. O que acontece? A Bíblia fala lá em Crônicas que o coração de Ezequias se excedeu, subiu. O que é isso? Soberba. Provérbios fala que a soberba precede a queda. Então quer dizer que o quê? Que todo soberbo uma hora pode cair se ele não se arrepender. É isso que a Bíblia está falando. A soberba precede a queda. Tá? E a soberba, depois a gente pode falar sobre isso em várias vertentes. A falsa humildade é uma soberba. Sabe aquela pessoa, não, você vai elogiar ela, não ficou tão bom assim, isso é soberba. Tá? Tem várias linhas de pensamento, e a soberba precede a queda. O que acontece? Os milagres percorreram toda a cidade. O que acontece? Vieram príncipes, mensageiros da Babilônia, trazer presentes para Ezequias. Em nenhum momento, quando Ezequias está ali recebendo presentes, está ali recebendo a visita da Babilônia, ele pega e fala e glorifica o nome de Deus. Ele se exalta. Imagina, é gostoso, gente, não é gostoso você receber você está em cima como é que chama o negócio lá, o poste, o pedestalzinho? É gostoso você estar por cima da carne seca, é gostoso você estar por cima do negócio, é gostoso você ser a última bolacha do pacotinho, é ou não é? Aqui, gente humilde, né? É ou não é? Sejam sinceros. É gostoso você ser lembrado, é gostoso você ser honrado, é ou não é? E não tem problema nenhum nisso, isso é bíblico. Dai honra a quem merece honra. O problema é quando isso sobe para a cabeça. O problema é quando isso não é acreditado à pessoa certa, né? Tem um pastor que fala: a alegria é nossa, a glória é dele. Você pode se alegrar, festejar, celebrar, tirar foto, postar, mas a glória tem que ser tributada a Ele. Quando nós cantamos a Ele, a glória é algo quem fez na minha vida, se não fosse Deus, se não fosse por Ele. Então, quando nós não acreditamos a honra e a glória dEle, acontece de pastar, igual Nabucodonosor. Nabucodonosor teve que chegar a esse ponto por não render glórias a Deus. Então nós somos um canal, não tem problema nenhum você ser abençoado, ser o homem mais rico, mas glórias a Deus. Não tem problema nenhum você receber um grande milagre, um grande livramento, mas glórias a Ele, porque foi por Ele, através dEle, e para Ele são todas as coisas. Ezequias não teve esse cuidado, e Ezequias pega e mostra tudo, todas as armas, todos os tesouros, todo o que era sagrado, ele mostrou. O profeta Isaías chega para ele e faz 2 perguntas e ele não responde. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e ele disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. A Babilônia ainda não estava uma potência mundial, ela ia conquistar a Síria. E ela ia se tornar uma potência mundial, onde ia conquistar tudo e todos, onde ia levar o povo cativo e onde ia destruir o templo, mas ainda não tinha chegado. Mas o que acontece? Aquilo despertou o interesse dos babilônicos. Tem coisa importante aqui.
É a mesma coisa com uma pessoa que de repente é desconhecida e entra na sua casa, você vai mostrar para ela, mostra, estou aqui a senha do banco, estou aqui, essa aqui é a chave da minha casa, é esse dia aqui que não tem ninguém em casa. Não é assim. Ezequias mostrou tudo isso a um povo inimigo. Ele não estava mostrando a um amigo, a um companheiro seu, não, era um povo que era inimigo e que se tornaria império. E o que acontece? Por causa disso, presta atenção. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Verso 19. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor. Está louco, Ezequias? Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Sabe o que é isso? Egoísmo. Quando o negócio pegou para o lado dele, ai Senhor, lembra que eu era reto, era justo, fiz tudo isso. Quando Deus estava falando que por causa do erro dele havia consequências sobre seus filhos, ele ainda assim não pôs em ordem a sua casa. Ele deixou. Ele simplesmente falou, ufa, boa essa palavra, hein? Ó, legal, hein, profeta? Não vai ser nada comigo, ó, que se exploda a descendência. Isso é uma irresponsabilidade, isso é ser inconsequente. Sabe o que é isso? É imprudente. Imprudente, a pessoa que comete o pecado de imprudência é uma pessoa que coloca em risco outros. Uma coisa é eu estar lá dirigindo meu carro sem cinto, 300 km por hora. Outra coisa é estar com criança dentro do carro e eu estou lá, passando em farol vermelho, acelerando. Eu sou imprudente. Quando eu estou sendo irresponsável, uma coisa que também afeta terceiros, mas a imprudência, a pessoa ela não está nem aí com terceiros. Uma pessoa que é imprudente, ela enche a cara e sai dirigindo. Ela não está nem aí se pode bater num carro e uma outra pessoa morrer, atropelar alguém. Isso é imprudência. Ezequias não estava nem aí. Qual é a nossa postura em relação aos nossos filhos? Ah, é cabeçudo mesmo, não quer trabalhar, deixa aí. A gente vai ter que prestar conta. Eu não posso chegar para a igreja e falar, é cabeçudo mesmo, dá vontade. Ah, já falei 10 vezes, dá vontade de pegar um papagaio e falar aqui, discipula aqui fulano de tal, repete, louro, vai lá. Porque não tem mais nada para falar. Mas não é simplesmente você abandonar. Ezequias abandonou. Ele começou aqui. Você consegue entender esse comentário? Estava vindo uma sentença e um juízo sobre a descendência dele. E ele falou, boa essa palavra. Ele estava louco. Ele estava sendo irresponsável, inconsequente, faltando temor, e pior, não pondo a casa em ordem. E não fosse o bastante isso, verso capítulo 21, a gente vai estar encerrando, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Tá? Então faz as contas, se ele reinou com 12, um rei sucede depois que o outro falece. Tá? Ezequias teve mais 15 anos de vida, ele teve 3 anos ali para se inspirar no Senhor, educar o Senhor, mas em vez disso subiu a cabeça, porque ele estava se achando, eu sou o rei que mudou o relógio, eu sou o rei que teve acréscimos de vida, eu sou o rei que fez tudo certo, mas não colocou a casa em ordem. Não adianta nada a gente fazer aquilo que nós achamos que é para o Senhor, se nós não fazemos o que o Senhor pede. Você pode se enganar, é um engano. O diabo faz você igual se é aquele cachorro que fica com o negócio amarrado no rabo e correndo em volta. Eu estou fazendo para o Senhor. Fazer para o Senhor não mede o nível de temor e não mede o nível de santidade. Fazer para o Senhor até os reis ímpios faziam. Até os reis ímpios eram levantados para colocar e para corrigir a nação de Israel. Até isso. Então fazer as coisas para o Senhor é um engano, se nós não estamos fazendo o que Deus pede. Ah, pastor, mas eu faço coisas boas. Lá em Mateus capítulo 7 fala, Senhor, nós profetizamos, nós pregamos, curamos, expulsamos demônios em teu nome, mas eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Ele pede, é pelo que Ele direciona. Põe em ordem a tua casa, Ezequias. Não pôs.
viveu mais 15 anos, chorou, viu o milagre, viu, mas ele olhou só para o umbigo dele, e não preocupou com a sua descendência, não pôs a casa em ordem, e o que acontece? Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo com que fizera Acabe, rei de Israel, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei meu nome, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, queimou a seu filho como sacrifício, ele estava oferecendo sacrifício a Moloque novamente, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira, também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa do Senhor, que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei que Moisés meu servo lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas seus servos, dizendo, visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo o que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar contra os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todos que ouvir lhe tinirão ambos ouvidos. Entende? Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato e elimina e emboca, abandonarei o resto da minha herança e entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos, servir de presa e despojo para todos os seus inimigos. Era o que Manassés estava cavando, por não fazer o que era correto a Deus. Ele tinha exemplo? Tinha exemplo, o seu pai foi um exemplo, mas nós não podemos descansar naquilo que cabe a nós a responsabilidade. Tem coisas que são responsáveis. Eu vou na igreja e eu amo o Senhor, então tudo vai funcionar. Não, tem princípios que Deus estabeleceu para nós seguirmos, tem mandamentos para serem seguidos, tem instruções para serem seguidas, para que a gente possa ser edificado, ser fortalecido e não se perder. Não é como começamos, mas é como nós vamos terminar, como nós queremos terminar. Toda uma geração, toda uma nação pereceu, porque um homem não cumpriu o mandamento do Senhor, ele não pôs a casa dele em ordem. Pôs a casa dele em ordem, não é ter mania de limpeza, tá? Não adianta nada ter mania de limpeza, limpar tudo, mas não fazer o que precisa fazer. Pôr a casa em ordem não é você espancar o seu filho, pôr a casa em ordem não é você rejeitar o seu filho, pôr a casa em ordem não é você expor o seu filho, é você amar com amor e benignidade. O Senhor atraiu, instruir, orar a Deus e direcionar, no que depender de você, direcionar. Quantas pessoas que de repente você vai ver que instruíram, não é imputado isso, porque ele fez o que tinha que fazer, mas os filhos tomaram o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Talvez hoje você esteja numa posição de pai e fala, poxa, mas eu não tive. Hoje, se eu te apresento um pai que te amou antes de você nascer, que tem sonhos e tem planos com a sua vida. Mas aí eu tenho meus filhos, mas está tarde. Antes tarde do que nunca. Hoje você tem a oportunidade, você está sabendo como você pode instruir a sua casa, o que você pode fazer, o que você pode ensinar, o que você vai fazer. Não é com os de fora. Não adianta nada, a Bíblia fala isso em várias passagens, não adianta nada eu cuidar com os de fora, não adianta nada eu ganhar o mundo todo e eu perder a minha alma, não adianta nada eu conquistar o mundo todo e perder a minha casa, não adianta nada eu fazer tudo fora e a minha casa está sendo destruída. Eu sempre falo isso, a gente sempre ensina, o primeiro ministério que tem é a família. A sua casa é a sua igreja, primeira igreja. Você, marido, é pastor da sua esposa. Talvez tenha que colocar um cabresto, mas você é o pastor dessa fera indomável. Imagina essa fera indomável nas mãos do Senhor, debaixo da direção do Espírito Santo. Sinais e prodígios irão acontecer, mas você está incutido disso. Qualquer coisa a gente pode fazer a campanha, vender o arreio, brincadeira, Deus me livre, hein? Eu sou paz e amor, não sou machista nem feminista, tá? Deus criou a mulher para auxiliar o homem, tá? Mas se fosse assim, a gente vendia lá o cabresto gospel.
compre um, ore que a sua mulher vai virar. Não, é você que tem que conquistar isso, né? A minha esposa tem as barreirinhas dela, tem dificuldade, tem, mas ontem ela estava falando lá, não sei o que, e pior que ela não quer nada, isso que é pior ainda, né? Tipo, ela não tem, fala, ai meu honey, me perdoa. Eu falei, do que, mulher? Ai, eu vou ser melhor, viu? Você é uma melhor esposa. Eu falei, mas tipo, já é, né? Mas se quer ser mais, tudo bem, né? É com você, né? Glória a Deus. Mas é engraçado. Às vezes acorda com giraia também, né? Às vezes acorda, tá lá, só falta um tapão no peito. E aí, a gente vai fazer? Eu falei, calma, Kátia, bom dia para você também. Ohayou gozaimasu, né? Não, porque a gente vai... Eu falei, calma, respira, conta até 3, 1, 2, 3. Fala, aqui que vai... Ah, não, Deus, eu sonhei com Deus, falou meu corpo. Falei, pronto, começa assim. Não, mas ela chega pensando que eu estava no sonho, sonhei junto. Eu falei, meu Deus. Né? Mas é as características dela e é a minha auxiliadora que tem somado. Mas a tua casa é a primeira igreja. Não adianta nada a gente fazer aqui somente na casa do Senhor se a gente não cuida. É pior do que o incrédulo. É o que a Bíblia diz. A nossa casa, nós devemos tomar conta. Ah, eu não sei, pastor, peça ajuda. Ah, eu não sei como, peça ajuda. Ah, mas não tenho referencial. Peça ajuda. Peça ajuda. A Bíblia é o manual de instrução para a nossa vida, para que nós tenhamos êxito. Amém? Que nós possamos terminar como Paulo terminou, combater o bom combate, trilhar a carreira, guardar a fé e permanecer. Amém? Eu convido vocês a se colocar de pé. Mais importante do que as pessoas pensam a nosso respeito, o que você pensa a seu respeito, é o que o Senhor pensa ao meu e teu respeito. Os pensamentos de Deus vão muito além. Às vezes a gente pensa que Deus tem um pensamento, e Deus tem um pensamento muito superior ao nosso, muito melhor. Por isso, desde quando eu tenho conhecido o Senhor, me converti, eu não tenho problema nenhum em largar os meus planos pelos planos dEle. Primeiro, porque os planos dEle são infalíveis, os meus planos são limitados. Eu nunca deixei de escolher sonhar e procurar obedecer ao Senhor, porque eu sei que a direção dEle é melhor. As bênçãos do Senhor enriquecem e não causam dores. Assim a gente vai ver o homem de fé Abraão, que quando Deus pede algo impossível, difícil, ele não hesita em obedecer, porque ele confiava na justiça de Deus. Que nós possamos aprender com o nosso Senhor, que a nossa vida possa estar embasada na sua palavra, para que nós possamos dar direção, que nós possamos virar uma página, deixar de lado toda a influência negativa, toda a influência positiva que nós não recebemos dos nossos pais. De repente nós não recebemos nenhuma herança, e o pior, de herança física, material, nós não recebemos nenhum ensinamento, nada, mas nós temos ao Senhor. O Senhor morreu e nos deu a oportunidade de chamarmos Deus de Pai. Todo esse povo aqui não tinha oportunidade nem de pronunciar o nome de Deus, eles tinham temor, uma reverência, e eu e você, por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos chamar Deus de Paizinho. Que você possa viver essa paternidade do céu, essa paternidade divina, de uma intensidade tão grande, a qual você não viveu, ao ponto de influenciar a sua vida, ao ponto de você ser influenciado, para que você influencie os seus filhos, influencie aquelas pessoas que Deus tem colocado ao seu cuidado. Não é como nós estamos, mas é como nós vamos terminar. Hoje é um bom dia para você pedir para Deus fazer igual o salmista falou: sonda e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelas tuas veredas, Senhor, porque eu quero terminar bem. Eu queria orar por você, você que de repente tem que se alinhar, você que de repente entendeu a importância, a responsabilidade que há sobre a sua vida, se você é um pai de família, e você quer em Deus ter a coragem, a sabedoria, a ousadia para poder instruir os seus filhos, para que eles possam ser flechas nas suas mãos. Você que de repente precisa receber essa revelação dessa paternidade do céu, essa paternidade de Deus, eu queria te convidar, vem aqui à frente para que a gente possa orar por você, para que uma página seja virada e uma nova história possa começar hoje, para que você possa ter uma influência. Se você sabe que você tem recebido de repente influências negativas e você não tem uma base para falar, hoje eu te apresento, temos a Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo, para nos instruir, nos ensinar. Você precisa entender que existe um Deus que quer instruir para que você tenha vitória. Como eu falei, o maior desejo de Deus, a alegria de Deus, que nós sejamos prósperos, que nós sejamos abençoados, que nós sejamos curados.
Deus nos dá essa oportunidade a cada dia. Talvez é a vida financeira, a gente fala de vidas, então, de repente não é seus filhos, de repente é seu casamento, de repente é as suas finanças. Qual o final que você quer dar para isso? Como você quer acabar? É sobre isso, é sobre a sua vida, é sobre aquilo que há de mais precioso. Venha e receba essa oração do Senhor. Eu peço para os líderes estarem orando, mas abra o teu coração, coloca a sua vida diante de Deus. O louvor vai estar tocando, mas coloque a sua vida diante de Deus nesse dia. Se precisar dar um reset, que dê um reset, mas endireite ali os seus caminhos, para que o final seja certeiro, para que o final seja aquilo que seja segundo o padrão de Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor, peça a misericórdia dEle, que peça o temor de Deus sobre a sua vida. Oh, chore marabachai, Senhor, chore marabachore, carandarabachai. Com alma de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. O nosso Deus é vencido, mas o adoramos. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, Jesus. Você que ainda não recebeu oração, erga a sua mão para que alguém possa até você e orar. Ah, você que já orou, tem pessoas ainda que não receberam oração. Tem o Fábio lá. Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Senhor. Nós pedimos, Deus, o teu favor, Senhor. O teu favor, Deus. O teu favor. O teu favor, Senhor. O teu favor, Deus. O teu favor, Senhor. O
teu favor, papai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu queria agora que você, onde você está, você que veio à frente, você que não veio, colocasse a mão no teu coração e repetisse essa oração comigo. Espírito Santo, vê se há em minha vida algum caminho mau e endireita os meus caminhos e me guia pelas tuas veredas. Espírito Santo, me revele se há algo em minha casa que precisa ser colocado em ordem. Me dê a força, a sabedoria e a coragem para poder colocá-la. E eu te peço, eu te peço e declaro a tua bênção, o teu favor, a tua bondade sobre a minha casa, porque hoje me levanto conhecendo a responsabilidade que há sobre a minha vida, e eu peço de ti a graça e a misericórdia para cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus, não permita que eu seja negligente com o Senhor, com a minha casa e com a tua obra. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Louvado seja o teu santo nome, Senhor.